Salve amigos, salve amigas. Chegamos na capital da amizade e também na capital do Alto Uruguai. Pois é, chegamos a Erechim. Temos 3 pirâmides, parece. Uma do lado direito, uma no meio e a outra do lado esquerdo. E no meio ainda tem outra pirâmide de vidro. Bem criativo, né? E essa cidade de Erechim, ela conquistou a emancipação de Passo Fundo em 1918. Então, ela é uma cidade que agora em 2024 completou 106 anos de emancipação. E bem aqui na entrada da cidade nós temos o Colosso da Lagoa, esse belo estádio. Vamos ali conferir. É muito grande o estádio. Ele cabe 25 mil pessoas aqui. E é muito bonito. Depois do Olímpico não, da Arena, né, do Grêmio e do Beira-Rio, é o maior estádio aí do Rio Grande do Sul. E muito limpinho, muito organizado. Legal, né? E esse estádio pertence ao Ipiranga Futebol Clube, que é um time que foi formado aqui em Erechim em 18/8/1924, ali. E chama-se Colosso da Lagoa porque aqui no lugar que foi construído esse estádio nos anos 60 tinha uma lagoa, né? Então ficou esse nome, Colosso da Lagoa, porque ele é muito grande. E segundo consta aí, foi o Pelé que fez o primeiro gol aqui nesse estádio em 1970, quando foi inaugurado. Passo Fundo, que é uma cidade maior que Erechim, não tem tanta tradição no futebol. O Ipiranga está sempre jogando na primeira divisão e chegando bem classificado. Passo Fundo está sempre lutando para tentar chegar na primeira divisão. E aqui uma placa em homenagem aos que foram sócios do Clube Canarinho, olha aí. E aqui uma bola gigante. E agora nós vamos nessa direção aqui, que é o centro da cidade. E aqui é a Avenida 7 de Setembro. Ali na frente nós temos o Hotel Vila. E o nome Erechim significa campo pequeno na língua indígena Caigangue, que era o povo que habitava essa região no início do século passado, quando a cidade tomou feição. Então, ao longo do tempo,
essa região aqui teve várias denominações. A primeira dela foi Paiol Grande, depois Boa Vista do Erechim e também José Bonifácio. Inclusive aqui no centro da cidade de Erechim a gente tem essa escola estadual aqui, a Escola Estadual José Bonifácio. E foi na época do Getúlio Vargas que Erechim se chamou José Bonifácio. Foi uma homenagem, né, àquele tutor do Dom Pedro II, né, que foi o José Bonifácio. Entretanto, a população nunca assimilou direito essa história e a partir de 1944 voltou a se chamar Erechim novamente. E aqui estamos na Praça da Bandeira. No centro de Erechim. Essa praça foi construída no ano de 1953. E ela, pode-se dizer, é o ponto zero da cidade. Aqui nós temos a carta testamento do Getúlio, né, e o busto dele. E falando em Getúlio Vargas, existe uma cidade que fica a 20 quilômetros daqui, que é Getúlio Vargas, né, cidade homônima do ex-presidente. E Erechim deveria ter nascido lá. Era essa a intenção primeira. Entretanto, essa região aqui onde se situa atualmente Erechim foi a que mais se desenvolveu. E aí a comissão que estava encarregada de fazer a demarcação de terra e fazer a colonização, né, optou por trazer a cidade aqui para esse local onde atualmente se situa a cidade. E o primeiro prédio a ser construído aqui na cidade foi aquele chamado Castelinho ali. Ele foi construído entre 1912 e 1915. É o edifício mais icônico aqui de Erechim. Ele tem um valor histórico muito grande porque foi ali que a comissão encarregada de elaborar todo o processo de colonização da região, ela se estabeleceu e trabalhou ali por vários e vários anos. Então, esse prédio tem um valor histórico muito grande. Eu li que ele tem dois pavimentos que ficam abaixo do nível do solo. Não sei se é verdade isso, mas a construção é bem bonita. Diz que a madeira dele foi trazida ali do atual município de Getúlio Vargas. E bem em frente ao Castelinho, nós temos o prédio da prefeitura. Muito bonito. Contrasta bastante aqui com o prédio da prefeitura de Passo Fundo, por exemplo, que é muito feio. O prédio da prefeitura de Passo Fundo é um galpãozão bem feio. Esse aqui é um prédio clássico, assim, bem estiloso. Erechim se emancipou de Passo Fundo no ano de 1918. E depois cerca de 30 municípios já se emanciparam de Erechim. Então a população atual de Erechim é de cerca de 110 mil habitantes. Mas a região de influência aqui de Erechim é de mais de 250 mil habitantes. É uma cidade, como eu falei, muito relevante, muito importante aí para o desenvolvimento dessa região.
E aqui é a Praça da Bandeira. Diz aqui que lá foi mastro erigido por sugestão da estudante Mariana Bess. Legal, né? É uma estudante então que sugeriu a elaboração desse mastro aí. Não são todas as cidades que tem uma Praça da Bandeira. Bom, e essa comissão que eu estava falando então, ela planejou a cidade, ela contratou engenheiros, enfim, para fazer o trabalho de planejamento das ruas e tal. Então aqui, a partir dessa Praça da Bandeira, saem várias avenidas aqui. Eu li que saem 10 avenidas, não sei se é verdade isso, estou contando aqui 1, 2, 3, 4, acho que sai 10 mesmo, viu? Em várias avenidas aqui que é tipo o Arco do Triunfo lá em Paris, que saem várias avenidas em perpendicular a ela, né? A inspiração acho que foi essa. E aqui na frente nós temos a catedral. A catedral se chama São José. Uma catedral moderna, né? Porque Erechim é uma cidade moderna, uma cidade nova. Uma cidade aí com 106 anos de emancipação. E a colonização daqui começou em 1908, então muito incipiente a cidade, assim. E alcançou um desenvolvimento espetacular. E ali ao fundo da prefeitura, num prédio um pouco mais modesto, fica a Câmara de Vereadores, parlamento da cidade. Ali. Erechim foi colonizada a partir da chegada de muitos imigrantes, né? Sobretudo italianos ali da Serra Gaúcha. Eles tinham muitos filhos, né? E muitos desses filhos vieram aqui para Erechim. Mas também vieram alemães, ucranianos, enfim, inúmeras nacionalidades que se misturaram e formaram a cidade de Erechim. Por isso que se diz até que Erechim é a capital da amizade, né? Porque esses vários povos aqui se estabeleceram e construíram essa linda cidade. E aqui um busto em homenagem ao deputado Afonso Tax. Foi alguém relevante aí na cidade para ganhar um busto, né? E aqui a rótula. A cidade tem inúmeras rótulas e algumas sinaleiras. E aqui a Avenida Maurício Cardoso. Esse Maurício Cardoso foi um político aí que nasceu em Soledade e depois teve algum destaque, e aí dá nome hoje em dia a essa avenida aqui no centro de Erechim. E aqui um monumento em homenagem ao colono. Diz assim: ao defrontares com este símbolo, pensa naqueles que, alheios aos gozos mundanos, só tem como glória o suor do seu esforço. Legal, né? É uma homenagem ao colono, quem de fato construiu essa região, né? Até tem o colono, o Badinha, é um rapaz que imita os trejeitos da colônia, né? O sotaque. E ele é daqui dessa região aqui, acho que é de Aratiba, aqui, que fica aqui próximo.
E aqui no centro várias lojas comerciais, né? Típica cidade do interior. E as ruas e avenidas aqui de Erechim são muito largas, então tem várias vagas de estacionamento. É uma cidade bem tranquila para se estacionar. E aqui o Largo Celso Testa, que foi um vereador aqui da cidade. É ali o famoso Leão do Lions. E aqui no centro de Erechim esse prédio, que é de 1935, um formato bem clássico. E aqui na Avenida Maurício Cardoso, esse obelisco aqui com as cores do Brasil. Foi colocado aqui por ocasião do primeiro centenário da independência do Brasil, portanto, em 1922 foi colocado aqui. E aqui diz que a Catedral São José foi iniciada em 1969 e foi concluída em 1977. Entretanto, a igreja aqui começou em 1919, segundo a plaquinha aqui. É uma catedral bem moderna. Está fechada nesse momento. Mas do ladinho ali tem uma capela para quem quer rezar. E aqui uma casa de madeira, bem no centro de Erechim. Possivelmente de algum fundador da cidade. E aqui na frente nós temos a Catedral São José. Ela tem linhas modernas porque foi construída nos anos 70. Então, é bem recente. Ela está fechada nesse momento. E aqui o prédio da Câmara Municipal, sendo que ao lado tem uma escultura de uma cuia da chaleira, né? E inclusive tem um memorial aí do Legislativo. A Câmara de Vereadores fica atrás da Prefeitura, que por sua vez fica em frente à Praça da Bandeira. Muitas cidades aqui do sul do Brasil, elas surgiram a partir do tropeirismo, né? Que era aquele pessoal lá que ia para São Paulo, levava o gado para ser abatido lá, trazia mercadorias. Só que a história de Erechim é diferente, ela surge a partir da linha de trem que foi instalada no final de 1890, né, nessa região, início dos anos 1900. Então, o governo do Rio Grande do Sul entendeu por bem formatar uma colônia nessas terras aqui em cima
E os índios, infelizmente, foram expulsos, né? A gente sabe que tinha muitos índios aqui que depois tiveram que ir para outros lugares. Muitos foram para Santa Catarina e outras regiões. E então o trem trouxe o desenvolvimento, fez surgir várias cidades aqui, como Erechim, Marcelino Ramos, próprio Getúlio Vargas, né? E outras tantas cidades se desenvolveram. Passo Fundo, inclusive, foi muito beneficiada com a passagem do trem aqui nessa região. Então essa é a história. O trem é que trouxe o desenvolvimento. E depois, hoje em dia, né, as linhas de trem foram todas esquecidas e desativadas. E aqui no centro de Erechim, nós temos a Torres Gonçalves aqui. Esse cidadão foi o presidente da comissão de colonização e implantação da colônia Erechim aqui, a partir do ano de 1908. Então ele ganhou aqui no centro da cidade uma rua com o nome dele. E Erechim fica a quase 800 metros de altitude. Então é uma cidade bem alta, assim, quase como Caxias do Sul. Ela tem uma brisa bem gostosa. Não é uma cidade abafada como tantas outras, assim. Ela é bem aprazível. E aqui no centro de Erechim, esse prédio aqui, muito bonito. Eles deixaram a fachada e atrás fizeram um prédio bem moderno. Bem aqui no centro de Erechim. E aqui no centro de Erechim nós temos também esse tanque de guerra aqui, que é uma homenagem, né, aos soldados que participaram das guerras. Fica bem aqui no centro de Erechim. E aqui bem no centro também a gente tem esse elevado, né? Alguns veículos passam embaixo e em cima fizeram um elevado ali que melhora o fluxo do trânsito. Então, o trânsito aqui é relativamente tranquilo, né? E aqui ao centro também da cidade de Erechim temos esse busto em homenagem ao Tiradentes. Várias cidades têm o busto em homenagem ao Tiradentes, né? Acho que Porto Alegre, lá na Praça da Matriz, tem um busto também. E aqui uma homenagem à Bíblia, né? Várias cidades também têm uma Bíblia numa praça central. E aqui esse monumento em homenagem aos 100 anos de Erechim. Deve ter sido colocado em 2018, né? Porque foi em 2018 que Erechim fez 100 anos. Agora nós estamos em 2024. A cidade já está aí com 106 anos. Bebezinho, né? 106 anos não é nada em termos de história. E ali ao fundo, um outro edifício clássico ali, de 1931.
Pagnocelle, se não me engano, é o que está escrito lá. E aqui no centro de Erechim temos a feira do produtor, né? Uma cidade de colonos tinha que ter uma feira do produtor. Aqui um estacionamento bem estiloso também. E ali ao lado o mercado público. E ao lado do mercado público tem um painel ali bem bonito. Painel que faz alusão à chegada, né, dos portugueses no Brasil. Caravela, cavalo, enfim, muito bonito esse painel. E aqui no centro de Erechim, o que sobrou da estação ferroviária de Erechim, né? Como eu falei antes, o trem foi determinante, né, para instalação e desenvolvimento da cidade. Infelizmente foi abandonado, né? E hoje em dia o que a gente tem é só a história do trem é o seguinte: o Dom Pedro II foi deposto no dia 15 de novembro, né, de 1889. Só que no dia 9 de novembro, uma semana antes, né, ele assinou um decreto fazendo a concessão dessa linha de trem que iniciava lá no interior de São Paulo, Araçatuba, e até Rio Grande do Sul, né? Só que ele foi deposto e os militares depois acabaram ratificando, né, com algumas modificações, o decreto dele. E assim que na década seguinte começou-se a fazer essa grande linha de trem, né, de mais de 1.400 quilômetros, e lá pelas tantas ela chegou aqui nessa região. Ela hoje tem o município de Marcelino Ramos ali, onde passa a linha férrea sobre o rio Uruguai. E aqui em Erechim o governo viu que era necessário fazer uma colonização dessa região, porque ia passar o trem, mas não tinha nada assim de muito relevante assim para justificar a passagem. Então foi feita esse levantamento, e a partir disso que se começou a trabalhar na vinda de colonos para essa região. E aqui os trilhos do trem, né, infelizmente todos desativados, passam aqui no centro de Erechim e vão em direção à cidade de Marcelino Ramos. Passam ali por Getúlio Vargas, Estação, Passo Fundo, e acabam lá em Santa Maria, onde se juntam a outros modais lá de linha ferroviária. Esse Marcelino Ramos foi um dos engenheiros que planejou o trajeto da linha de trem aqui no Rio Grande do Sul, e por isso ele é homenageado aí com o nome de uma cidade que fica aqui próximo, 50 quilômetros daqui, que é Marcelino Ramos. E aqui o elevado, bem no centro de Erechim. Prédios altos sendo construídos. Ali é a continuação da avenida principal, a Maurício Cardoso. E lá em cima está o tanque de guerra que eu mostrei antes. E aqui é a confraria dos colorados de Erechim. Não vi dos gremistas, só dos colorados. E aqui a linda sede do Banco Sicredi em Erechim.
Enquanto os bancos tradicionais estão virando apps apenas, Sicredi tem uma linda, para não dizer majestosa, sede aqui em Erechim. Parece até um clube de férias, olha aí. Muito lindo aqui o lugar. Fica no alto. Pra lá fica a cidade. Muito bonito mesmo. A vontade de chegar ali e abrir uma conta. Só para poder entrar no prédio. Muito lindo mesmo. E aqui os pinheiros que ornamentam essa região. Bastante araucária aqui. Ali tem outras. Para lá fica a Praça da Bandeira, né? Essa aqui é a Avenida Maurício Cardoso. E aqui no final dela a gente tem aquele tablado ali que dá de vista pro chamado Vale Dourado. Dourado acho que é um rio que tem aqui, ali embaixo. E tem uma depressão ali, né? E se formou uma comunidade ali que os primeiros imigrantes se estabeleceram ali, tem casas históricas. Então eu vou dar uma olhada aqui por cima e depois eu vou descer ali. Diz que o pôr do sol aqui é muito bonito. Agora é 2 horas, então não dá para ver muita coisa de pôr do sol ainda. Eu amo Erechim. Aqui, esse é o Vale Dourado, então. Esse então chamado Vale Dourado aqui em Erechim. Fica no final da Avenida Maurício Cardoso, que é essa aqui. Essa Avenida Maurício Cardoso começa lá na Praça das Bandeiras e vem pra cá. E aqui eu amo Erechim. Então é uma cidade muito bonita, sim. Tem paisagens bem diversificadas. Ela, ao centro dela é uma planície. E aqui chega no final tem esse vale. E aqui uma construção de um prédio aí, provavelmente uma construção de bom padrão aí, porque aqui deve ser um local bem valorizado. E aqui a Praça Silvio Vieiro, que fica em frente à Paróquia São Pedro, aqui em Erechim. Muito linda a pracinha. Erechim, para todos os lados que se olha, se vê beleza. Das flores também. É ali a imagem de Maria, de certo. Das flores.
Mais uma igreja moderna aqui, com um formato bem moderno. Essa então é a paróquia de São Pedro, aqui em Erechim. Muito bonita a igreja, muito iluminada, arejada. Banco fofinho. Dá até vontade de assistir a próxima missa. E Erechim é uma cidade com... Aqui está o São Pedro com a chave. Erechim é uma cidade com uma excelente iluminação, né? Ela é bem clara, assim, bem... Não é aquela cidade lúgubre. E aqui em frente à igreja fica o Econômico Atacadão. Curioso é que aquele mercado Zafari, né, da rede Bourbon, que acho que é um dos maiores aí do estado, nasceu aqui em Erechim, no interior. Segundo consta, o Francisco Zafari e a esposa montaram um armazém de secos e molhados. E aquele que foi o embrião do mercado Zafari aqui na cidade de Erechim em 1935. Mas hoje em dia, pelo que eu vi, não tem mais Zafari. Pelo menos aqui em Erechim eu não vi nenhum. E aqui é a Rua Paiol Grande, que foi um dos primeiros nomes, se não o primeiro nome aqui de Erechim. Depois foi chamado de Boa Vista do Erechim, José Bonifácio, e depois que se tornou Erechim. Então, tá aqui, Paiol Grande. E aqui o Hotel Vivendas, que é um dos antigos e tradicionais hotéis da cidade. Fica aqui próximo da Praça da Bandeira. E aqui o prédio do Banco do Brasil. Perto da Sicredi é modesto. É um painel ali bem bonito. E ali na frente, a Igreja dos Mormons, Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Acho que é isso, né? Mormons. Ali. Esses bancos tradicionais, a tendência é que eles também fechem as agências, porque é difícil competir com esses novos bancos aí, Nubank, Inter. Eles têm só uma agência e o restante da captação se dá através de um aplicativo, né? O único problema é que se o aplicativo desaparecer, não sei para quem que vai reclamar, né? O dinheiro não tem agência, não tem nada. O dinheiro é virtual também. E Erechim é a cidade das rótulas. Eu já perdi as contas de quantas rótulas tem aqui. São infindáveis rótulas. Tem cidades que odeiam rótulas, né? Que tudo é sinaleira. Caxias do Sul é assim. Caxias do Sul é tudo sinaleira. Cada esquina tem uma sinaleira. É tudo perpendicular. E eles colocam sinaleira por tudo. E aqui tem poucas sinaleiras e inúmeras
rótulas. O problema da rótula é que o povo tem que ser educado, né? Porque senão dá problema. E aqui uma placa em homenagem aos municípios irmãos de Possagno e Pederoba. Devem ser municípios lá da Itália, né? Pelo nome. É isso aí. Muitos imigrantes italianos aqui, né? Nessa cidade e região, né? Então deve ser uma homenagem a outros municípios lá de origem desses italianos. E o estacionamento aqui em Erechim é bastante farto, entretanto eles cobram. Tem em todas as esquinas alguém com uma maquininha e de blusa amarela lá. Eles dão alguns minutos de tolerância e depois tem que pagar o estacionamento. Mas tem muitas vagas. Como as ruas são bem amplas, bem largas, né? Tem vaga à vontade. Essa região aqui produz muito trigo. E aquele ali é o prédio da Cotrel, Cooperativa Tritícola de Erechim. Eu não sei se eles estão em funcionamento ainda porque estavam em crise. Aqui tem um outro moinho aqui, Mila. Esse aqui eu não sei qual que é o histórico. De todo modo, essa região aqui produz muitos grãos, né? Então a Cooperativa Tritícola de Erechim sempre foi a referência. Mas não sei se está trabalhando ainda, se está em atividade. E a questão do trânsito em Erechim, ela é relativamente tranquila, mas tem que acostumar com esse formato das ruas, né? Como elas são perpendiculares, assim, elas não têm aquele formato retangular que eu pelo menos estou acostumado na maioria das cidades. Aí você tem que ter um pouco mais de cuidado. E as pessoas também fazem retornos assim meio aleatórios. Aí tem que ficar atento, eventualmente pode dar algum acidente. E aqui o segundo tabelionato. O registro de imóveis fica lá na Praça da Bandeira. O primeiro tabelionato não sei onde fica. E ó, fica meio estranho porque eles estacionam os carros até no meio dos canteiros. E ali tem essa padaria Paladar. É bem conceituada aqui na cidade. Ó, localizei o primeiro tabelionato, tá bem próximo do segundo. É Cartório Pôncio, diz ali. Os dois também próximos um do outro. São concorrentes. E o registro de imóveis fica bem na Praça da Bandeira, que é quem é mais rico fica no local mais nobre. E Erechim tem muitas áreas verdes, muitas árvores, um local assim bem preservado em termos de natureza, assim, muitos espaços para se caminhar. Vou mostrar aqui. Essa pracinha então, ela fica um pouco mais afastada ali do
do centro da cidade, da Praça da Bandeira. Mas é muito bonitinho, bem cuidado, limpo. Então, espaços de lazer é o que não faltam aqui na cidade de Erechim. Tem muitas casas de madeira aqui no centro da cidade e nos bairros, né? O primeiro ciclo econômico aqui foi a extração da madeira, né? Depois veio o cultivo da erva mate, agricultura e por último agora a industrialização, né? Então tem muitas e muitas casas de madeira aqui. E aqui a fachada desse colégio aqui, que é o São José. Ele fica bem próximo ao centro aqui. Lá no alto está o São José. E mais rotatórias. Aqui você tem que se adequar a elas. E aqui a fachada então do Colégio São José que eu falei antes. E aqui a placa: Erechim, Nosso Grande, Campo Pequeno, no ano de seu 70º aniversário. Então é isso que eu tinha falado anteriormente, né? Erechim, na língua Caigangue, significa campo pequeno. Só que hoje em dia se transformou numa cidade bem grande. Grande até demais, né? Porque uma cidade com mais de 110 mil habitantes, sendo que a região toda tem Erechim como referência, né? E lá ao fundo, a Praça da Bandeira. E aqui mais casas de madeira. Fica bem aqui no centro da cidade. E aqui o Hospital de Caridade da cidade. Várias cidades têm Hospital de Caridade, né? Florianópolis, Carazinho. Aqui também se chama Hospital de Caridade. Fica bem aqui no centro da cidade. Possivelmente deve ter outros hospitais, mas eu não localizei, pelo menos. Aqui, Hospital de Caridade. E ali a fachada do hospital. Fica bem aqui no centro da cidade. Erechim também conta com faculdade de medicina, embora ela tenha menos tradição, assim. Passo Fundo aqui, que é a cidade que fica a 80 quilômetros daqui, que tem maiores recursos na área de saúde. Essa empresa aqui, a Cosma, que faz esses exames aqui mais sofisticados, é lá de Passo Fundo. Mas tá aí o hospital da cidade. E aqui em Erechim a gente tem o Piscina Clube, bem no centro aqui da cidade. Como fica longe da praia,
Tem que ter um clube, né, pra tomar um banho de vez em quando. E ali embaixo ficam as quadras. Bem grande o clube. E é aqui no centro da cidade. Ou próximo ao centro, não sei. E aqui, bem próximo ao centro da cidade, tem esse parque aqui de 24 hectares. O Parque Municipal Longines Malinowski. Ele não está aberto no momento. Mas segundo consta, esse Longines aqui foi o cidadão que sugeriu a criação do parque. E essa área aqui era utilizada como potreiro pelaquela comissão que fez a demarcação dos lotes, que trabalhou, enfim, na implantação da cidade lá no início do século passado. E segundo consta, esse parque aqui é de 1940 e poucos. Possivelmente foi replantada as árvores aqui. Então é isso. Tem um grande parque aqui em Erechim para caminhadas. Bem legal. E aqui um avião. Trouxeram e colocaram aqui. É um avião de verdade que foi usado pela Força Aérea Brasileira. Muito legal. E aqui outra pracinha. E outra rótula. Pracinha e rótula é o que mais tem em Erechim. Mas muito bonita essa pracinha aqui, assim como as demais. Parquinho para as crianças. Muito lindo aqui. Banheiro ali. Chimarródromo. Praça bem limpinha. Muito lindo mesmo. Erechim é realmente uma cidade especial, muito diferenciada em todos os aspectos. E ali a gente tem Corpo de Bombeiros, né? E ali uma mãe segurando uma menina. Chegar mais próximo ali. O fluxo de trânsito aqui nessa avenida ele é bem grande. Então eu deveria ultrapassar ali na faixa de segurança, né? Mas como bom brasileiro, estou infringindo as regras aqui. É o monumento às mães, então. Foi colocado aqui em 1976. Muito legal. Voltamos aqui para a pracinha. Bonitinha.
Como se vê, Erechim teria coisas aí para ficar pesquisando, caminhando por muito, muito tempo. A gente vai num lugar e já vê outro que chama a atenção. A Praça da Bandeira está um pouquinho adiante ali. E aqui na frente da pracinha bonita, alguns prédios modernos. E um colégio que fica bem ao lado ali do avião. E ali outra pracinha pequenininha. E aqui as araucárias. E aqui a casinha de madeira, provavelmente de algum imigrante. E aqui Centro Empresarial Imigrantes. Bem moderno, cheio de vidros. Muito bonito. Como é que estão? Dando uma passeada aí? E aqui em Erechim a gente tem o seminário Nossa Senhora de Fátima também, que é bem tradicional. Um local muito bonito. Tem uns jardins aqui, muito lindos. Fica bem na entrada da cidade. Existe uma polêmica sobre o nome da cidade ser com CH ou com X. E a diocese aqui de Erechim, ela grafa com X. E a prefeitura editou um decreto em 1970 e poucos dizendo que seria com CH. Mas aí tem essa polêmica. Oficialmente o nome é com CH, mas a diocese aqui de Erechim usa com X. E aí, como muita gente é religiosa, acaba obedecendo a igreja. E aqui na entrada da cidade nós temos a sede da Universidade Regional Integrada de Erechim, né? A URI. Eles têm a reitoria e os cursos de Erechim aqui nesse local. Contudo, eles têm filiais em outros locais também. Cidades de Frederico Westphalen, Santiago, cidades menores aí que eles têm filiais aí também. E é uma universidade bem grande, eles têm curso de medicina, é bem legal.
E aqui o campus da URI, que é a Universidade Regional Integrada aqui de Erechim. Eles têm o campus principal aqui em Erechim, né? Onde fica a reitoria e os principais cursos. E tem filiais também em outros locais, como Frederico Westphalen, Santiago, outras cidades menores. Então é uma... E aqui nessa esquina a gente tem essa clínica, que é a Clínica Silveira. É uma clínica oftalmológica. E eles são referência em toxoplasmose. Já trataram vários casos e o médico esse é meio que um sabichão nessa área aí de toxoplasmose. E aqui então fica o seminário Nossa Senhora de Fátima, que é muito famoso, muito tradicional. Muita gente vem rezar aqui. E tem a romaria também, que é feita todos os anos em outubro. E bem na frente aqui tem o Master Sonda Shopping. Ele chama de shopping, mas na verdade é um mercado com várias lojas anexas. Então, esse é o maior mercado que tem aqui em Erechim. Não chega a ser um shopping porque não tem escada rolante. Esse é o meu conceito. Se não tem escada rolante, não é shopping. E aqui a rodoviária de Erechim. Ela é bem pequenininha. Geralmente são ônibus aqui locais, né? Ônibus locais ou para Santa Catarina. Essa rodoviária então aqui de... E Erechim não tem aeroporto. Ou melhor, até tem, né? Aqueles aeroporto pequenininho, assim, só para avião pequeno. Mas não tem operação assim de aeronave grande, Gol, Latam. Isso é só em Passo Fundo que tem. E aqui em Erechim, os órgãos da justiça ficam todos meio juntos. Aqui fica o fórum, né? A Justiça Estadual. Ali fica a Justiça Federal. Mais adiante ali fica o Ministério Público Federal. E aqui fica o Ministério Público Estadual, Promotorias de Justiça. Todos juntos, reunidos. Então a placa aqui indica que nós estamos a 50 quilômetros da divisa Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Que é feita ali pelo Rio Uruguai, tem uma ponte bem grande ali. E aqui para trás nós temos a 20 quilômetros o município de Getúlio Vargas e a 80 Passo Fundo. E aqui em Erechim surgiu uma banda muito famosa chamada Os Monarcas, que depois se dividiu e um dos integrantes formou essa outra banda ali, ó, o Chiquito e Bordoneio. Mas a banda mais famosa mesmo aqui de Erechim é essa, Os Monarcas. E essa via aqui que liga Erechim a Passo Fundo é muito movimentada. Ela tem um trânsito de caminhões assim muito intenso. Então tem que tomar muito cuidado aí.
E aqui em Erechim se produz muita erva mate. E aqui fica a Universidade Federal da Fronteira Sul, aqui em Erechim. Eu não sei quantos cursos eles têm, mas essa Universidade Federal ela tem campus em vários lugares. Erechim, Passo Fundo, Chapecó. Mas a universidade mais forte aqui é a URI mesmo. Então é isso, pessoal. Terminamos esse vídeo aqui de Erechim. Ainda faltou falar sobre a atividade industrial da cidade, que é muito forte. Tem empresas famosas aí como a Comil e olha, tem inúmeras empresas. Eles têm um distrito industrial ali muito forte, mas assim, faltou tempo. Numa outra oportunidade eu prometo ir para um outro lado da cidade. A cidade é muito grande e realmente eu não consegui, mas quem tiver oportunidade conheça aí. E, enfim, vale a pena. Erechim é uma cidade realmente diferenciada. Grande abraço!